o aniversário que virou cinzas. O bolo ainda estava intacto sobre a mesa, o glacê branco brilhando sob a luz amarela do lustre. Feliz aniversário, amor, escrito em letras tremidas, como se a própria confeiteira tivesse pressentido o desastre. Eu observava as velas apagadas, o cheiro de cera queimada misturado ao perfume caro que ele me deu de presente, um frasco de vidro frio, igual aos seus olhares nos últimos meses. Ele estava no sofá, o celular colado às mãos como sempre. Ria abaixo, os dedos ágeis digitando respostas que não eram para mim. Não precisei me aproximar para saber. O reflexo da tela no vidro da janela entregou tudo, não aguento mais esperar. Hoje à noite então, seguido de um coração vermelho, gordo, obsceno. Meu estômago revirou. O copo de vinho que eu segurava escorregou dos dedos, o líquido escuro se espalhando pelo tapete como sangue. Ele levantou os olhos, assustado, notou minha expressão antes de notar a mancha. Por um segundo vi o pânico estampado em seu rosto, a culpa crua, sem máscara. O que foi? Perguntou, tentando esconder o telefone atrás das costas, como uma criança pega roubando doce. Não gritei. Não chorei. Apenas estendi a mão, a palma aberta, esperando. Ele hesitou, os nós dos dedos brancos de tão apertados ao aparelho. Então, como se tivesse sido queimado, jogou-o sobre a mesa. A tela acendeu novamente, iluminando mais uma mensagem. Ele não vai desconfiar. Estou quase lá. O silêncio que se seguiu foi um animal vivo, respirando entre nós. Ele se levantou devagar, os olhos saltando entre mim e a porta. Não disse nada. Não tentou explicar, não pediu perdão. Apenas engoliu em seco, como se as palavras tivessem virado espinhos em sua garganta. Vou sair, murmurou, já recuando. A gente conversa depois. Não respondi. Observei-o apanhar as chaves do gancho com mãos trêmulas, o casaco jogado às pressas sobre os ombros. A porta bateu com um estalo seco, ecoando pela casa vazia. Fiquei ali imóvel, ouvindo o motor do carro rugir na rua, os pneus cantando no asfalto molhado. Só então percebi que ainda segurei o presente que ele me dera. O papel de seda rasgou fácil demais quando apertei os dedos. Dentro um colar de pérolas falsas barato, descuidado como tudo que sobrara de nós. Deitei-me no sofá, o rosto pressionado contra o tecido frio. Do lado de fora, a chuva começou a cair, lenta e insistente, como se o céu também soubesse que algumas coisas, uma vez quebradas, não têm mais conserto. A luz da manhã entrou pela fresta das cortinas, pálida e sem força, como se temesse invadir aquele silêncio. O colar ainda estava ali, jogado sobre a mesa de centro, as pérolas falsas espalhadas em desordem, refletindo fracos lampejos de um sol que não conseguia romper as nuvens. Levantei-me com o corpo pesado, os ossos doloridos de ter passado a noite encolhida no sofá, ouvindo a chuva bater contra os vidros como dedos impacientes. No banheiro, o espelho devolveu uma imagem que mal reconheci. Olhos inchados, a pele marcada pelo tecido do travesseiro, os lábios ressecados. Abri a torneira e deixei a água fria correr sobre as mãos, depois sobre o rosto, como se pudesse lavar não só o cansaço, mas também a memória daquela noite, das palavras que não foram ditas, das que foram ditas demais. Secou-me com uma toalha áspera, sentindo o tecido arranhar a pele como uma pena leve demais para o peso que carregava. Na cozinha, o cheiro do café queimado ainda pairava no ar, misturado ao odor úmido da chuva que entrava pela janela entreaberta. Fechei-a com um gesto brusco, como se pudesse fechar também a sensação de que algo havia sido deixado para trás, algo que não era apenas ele, mas partes de mim mesma, espalhadas pelos cantos da casa como objetos esquecidos. Vesti um casaco velho, aquele que ele sempre dizia que me fazia parecer uma sombra, e saí sem rumo. As ruas estavam brilhantes de água, as poças refletindo um céu cinza e baixo. Andei sem pressa, os pés deslizando sobre as folhas molhadas que se colavam ao chão. Em algum momento parei diante de uma vitrine empoeirada, onde um relógio antigo marcava uma hora que não era real. Fiquei olhando para os ponteiros parados, pensando em como o tempo podia ser tão cruel. Continuava passando indiferente mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Um café na esquina, quase vazio, me recebeu com o cheiro de pão fresco e canela. Sentei-me junto à janela, enxugando as gotas de chuva dos cabelos com as mãos. A garçonete, uma mulher de rosto cansado e sorriso fácil, trouxe um bule de chá sem que eu pedisse. Hoje é dia desses, disse ela, como se lesse meus pensamentos. Assenti sem força para responder. O líquido quente queimou a língua, mas bebi mesmo assim, como se o desconforto pudesse me ancorar àquele momento, me impedir de flutuar para longe. Quando voltei para casa, horas depois, o colar não estava mais sobre a mesa. Procurei-o sem pressa, revirando gavetas, olhando debaixo dos móveis, como se ele pudesse ter rolado para algum lugar escondido.
Mas não estava. Só restava o papel de seda amassado jogado no cesto de lixo, e a marca do colar no veludo da mesa, um sulco quase imperceptível onde as pérolas haviam repousado. Sentei-me no chão, as costas apoiadas na parede, e fechei os olhos. A casa estava silenciosa demais, como se até o ar tivesse sido sugado para fora. Lembrei-me da primeira vez que ele me dera um presente, um livro de poemas, com uma dedicatória escrita à mão, as letras tremidas de nervosismo. Na época achei que aquilo era o começo de algo. Agora, entendia que tinha sido apenas um momento, como todos os outros, efêmero e frágil como as pérolas que se desmancharam entre meus dedos. Do lado de fora, a chuva havia parado, mas o céu permanecia carregado, como se guardasse mais lágrimas para derramar. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher os pulmões. Talvez fosse assim que as coisas terminavam, não com estrondos, mas com silêncios. Não com despedidas, mas com ausências. E talvez, pensei enquanto me levantava devagar, fosse melhor assim. Porque algumas feridas, quando cicatrizam, deixam uma marca que não dói mais, apenas lembra. E lembrar, às vezes, é tudo o que resta.